Então vamos lá, pessoal. Teste proposto T362 da 11ª edição, ou T361 da 10ª, FUVEST São Paulo. Satélites utilizados para telecomunicações são colocados em órbitas geoestacionárias ao redor da Terra, ou seja, de tal forma que permaneçam sempre acima de um mesmo ponto da superfície da Terra. Considere algumas condições que poderiam corresponder a esses satélites. São condições que ele deu, né? O satélite ter o mesmo período, de cerca de 24 horas, ter aproximadamente a mesma massa, estar aproximadamente a mesma altitude, e 4. Manter-se num plano que contenha o círculo do equador terrestre. O conjunto de todas as condições é que esses satélites em órbita geoestacionária, né, órbita em que ele está sempre acima de um mesmo ponto, devem necessariamente obedecer correspondente a, né, então esses satélites têm que ter quais dessas características? Eles podem até ter, por exemplo, aproximadamente a mesma massa, mas isso é uma característica relevante para que tenham órbitas geoestacionárias? Né? Aqui está a resolução no exercício anterior, T361. Né? De cara, a gente já corta a massa do satélite. Né? Então, essa velocidade angular, né, que faz me manter uma órbita geoestacionária, independe, né? Eu vejo aqui que ela independe da massa do satélite. Ela depende, sim, da distância, né, do raio da órbita. Ela depende. Mas da massa do satélite, não. Então aqui, ó, primeiro, ter o mesmo período de cerca de 24 horas. Sim, né, esse ômega aqui tem que ser tal. Eu tenho aqui a Terra, né, o Equador, e está girando assim, né? E os polos estão aqui. Né? Eu tenho o satélite aqui em cima, para ele se manter fixo em relação a um ponto, né? Ele tem que ter o mesmo período. Né? Então eu tenho que ter a mesma velocidade angular da Terra. O período da Terra é 24 horas. Digamos que ele dê 1000 voltas em torno da Terra em um dia. Ele vai passar por esse ponto aqui várias vezes, não vai ficar fixo em relação a esse ponto. Né? Se ele tiver uma velocidade angular tão alta, ele não vai ficar fixo em relação a esse ponto. Esse ponto está aqui, ele já deu 10 voltas. Quando ele estiver aqui, já deu mais 10. Entendeu? Então ele tem que ter a mesma velocidade angular. Consequentemente, tem que ter o mesmo período, né, de 24 horas para ele ficar fixo. O 2, ter aproximadamente a mesma massa. Né? A gente já viu aí pelo exercício anterior que não. Já chegamos à conclusão que não precisa. Estar aproximadamente a mesma altitude. Sim, né? O R aqui influencia o raio da órbita. Eu tenho que ter aí a mesma altitude. E 4, manter-se num plano que contenha o círculo do equador terrestre, né? Sim, porque se esse círculo, né, que está nesse plano aqui, né, um plano que corta aqui o equador, né, o satélite tem que estar nesse plano. Ele não pode, por exemplo, estar aqui em cima, num plano que corte a Terra aqui no polo. Porque senão ele teria, para estar parado, o polo está parado, né? A Terra está girando assim, então o polo em relação à rotação está parado. Então o satélite, para estar fixo em relação a um ponto que está parado, ele teria que estar parado também, sem velocidade. Aí ele ia cair em direção à Terra. Né? E isso não acontece. Se eu estou num plano aqui em relação ao polo, o satélite daqui a pouco está aqui, o polo continua lá. Né? Então o satélite, se ele estiver nesse plano, ele nunca vai estar, à medida que o tempo passa, fixo em relação a ponto nenhum. Nem mesmo ao polo. Ele só consegue se manter fixo em relação a um ponto qualquer se ele estiver em cima desse plano aqui, que está o equador, ele tem que estar em cima desse plano. É igual um ventilador, né, de teto. Eu tenho lá as pás, né, do ventilador. Eu só consigo estar fixo em relação a um ponto
Se eu tiver nesse plano aqui, né? Tá o ventilador aqui, a pá. Eu tenho que estar em cima da pá, em cima de uma pá qualquer, né? Então eu tenho que estar em cima desse plano que corta a rotação, né? Que é justamente o plano do sentido de rotação, né? Se eu tô aqui num plano que corta, por exemplo, verticalmente, eu nunca vou estar parado em relação a ponto nenhum do ventilador. A mesma coisa é a Terra. Então esse cara tem que estar contido no plano de rotação da Terra. Então a 4 também é verdade, né? Então aí eu fico com a resposta correta, a letra C. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço.